O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandra de Pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Podemos? Podemos, eu não estou sabendo de nada. Começa a esquentar. O telefone está com ele aqui, né? Tá. Gravando. 3, 2, 1. Quem é Geisa Moraes? Olha pra cá, viu? Geisa Moraes, em primeiro lugar, é Geisa Moraes. Entendeu? Geisa Moraes vem de uma família grande, filha de um pai de 3 séculos atrás. Nasceu em 1883, portanto, 5 anos antes da promulgação da Lei Áurea. Então, Geisa Moraes carrega uma carga de tradição muito grande. Aí nasceu no interior bem agreste, chamado Lago da Pedra, que às vezes as pessoas o apelidam, não sei porquê, de Lago da Bala. Aí sou de uma família de 7 irmãos, né? A última família que meu pai constituiu foi de 7 irmãos, eu sou a caçula de todos. E desde os 4 anos, antes dos 5, sou órfã de pai, exatamente por conta da sua idade. E aí segui na vida, bem menininha valente. Como Geisa Moraes chegou à Favela do Samba? Cheguei à Favela do Samba, em primeiro lugar, porque já vivia no samba, né? Já vivia no samba, gostava do samba, especialmente o samba de escola de samba. Então, vivi um tempo na turma do 5º, um bom tempo na turma do 5º. Depois da turma do 5º que saí, me desencantei um pouquinho com algumas pessoas lá, que não vale a pena citar, porque foram amigos antes, durante e depois dos episódios. E aí passei 2 anos, quase 3 na Mangueira, onde na Mangueira, a Mangueira estava no 2º grupo, eu já fui me envolvendo com costura, com coisa de baiana, aula de baiana e tal, e a Mangueira foi para o 1º grupo. Levei um grupo de amigos, aí depois, como nós éramos de um grupo muito grande, lá na turma do 5º, inclusive o professor Euclides, e aí me convidou para ir à favela. Cheguei lá primeiro como costureira de ala, aí depois comecei a me envolver no desfile, desfilei, de destaque no ano de Maria Aragão. Depois já fui me integrando e acabei ficando lá há mais de 20 anos. Mais de 30. Aproximadamente, talvez quase 30, bem mais de 20. Eu queria só que tu falasse de um episódio aí, na época que você era militante do 5º, você era muito, sempre foi, né? Sempre foi muito intensa, muito ousada. Teve um episódio de uma bala na cabeça, né? De um tiro lá no Mercado Central. Quer falar sobre isso? Quero. Assim, Geisa também é uma pessoa que foi vamos dizer, ao ápice da sua vida e voltou e continua no ápice da vida. Porque aos 33 anos de idade, eu, coincidentemente, coloco umas aspas muito grandes, peguei um tiro na cabeça, levei um tiro na cabeça de um profissional que eram militares, que na época do governo Cafeteira ficavam fazendo muitas rondas ostensivas na cidade e atacando as pessoas indistintamente. E eu fui uma dessas pessoas que fui atacada. Coincidentemente, no dia que eu fui baleada, uma pessoa, uma jovem grávida também, que trabalhava em um bar no Anjo da Guarda, também foi baleada por um certeiro tiro na cabeça, que eles atiravam apenas na cabeça das pessoas. Só que, infelizmente, se não me falha a memória, esta moça estava grávida e veio a falecer. Mas Geisa sobreviveu a esse episódio triste, violento,
que era uma coisa da cidade, era que até hoje assim, a gente não conseguiu esclarecer totalmente. Mas o que eu tenho que dizer aqui é que era um grupo muito grande de policiais que fazia perseguições na cidade, que saía atrás de carros, e eu ia num carro e peguei esse tiro que eles atiraram no carro, que estavam 5 pessoas. Nessa época, o que a gente conseguiu apurar é que o tiro, eu não sei se era para Geisa Moraes, mas tem momentos que eu acho que seria mesmo, por conta que eu sou essa pessoa que alguns me chamam de agitadora, alguns me chamam de danada, alguns me chamam que eu tenho atitude, outros dizem que eu sou forte, outros dizem que eu sou saliente, então por aí vai, mas eu não me incomodo com um desses títulos. O importante é que a gente descobriu que nesse grupo de militares policiais, que na época do Batran e tal, tinha um sargento e tinha um coronel, não, um tenente, nem sei, sargento Lemos e outro lá. E que a gente descobriu foi que quem atirou em mim foi a pessoa que tinha a patente maior. E quem assumiu a responsabilidade do crime foi a pessoa que tinha a patente imediatamente mais baixa. Então a gente fica acreditando que tinha uma certa intenção de atacar aquele grupo que estava naquele carro, que era um grupo festeiro da cidade, que acompanhava todas as coisas, as atividades da cidade, as festividades da cidade, saía nos bares, bebendo, fazendo alegria, curtindo. Então eu acho que tinha uma certa intenção, sim, até porque tinha tido um episódio de uma licitação que eu fui vencedora do primeiro restaurante que teve na Praia Grande, no prédio onde funciona o Odílio Costa Filho, era inclusive um restaurante, que era como se fosse integrante aquele espaço lá. Tinha um restaurante, galeria de arte, e eu fui a vencedora da licitação. E nesse momento que eu fui essa vencedora da licitação, foi um momento que o meu irmão Jaci, por questões políticas e jornalísticas, que era dono do jornal O Debate, ele fez sérias denúncias contra o governador. Então a gente coloca outras aspas e uma interrogação muito grande. Por que eu? Porque depois que eu sofri esse atentado, que foi um atentado, na realidade, ainda que não fosse direcionado para a pessoa Geisa, mas foi um atentado para uma cidadã moradora de São Luís, eu também sofri várias retaliações, várias agressões. Os policiais passavam na porta da minha casa, 3, 4 carros da polícia. Eu acho que era tentando me amedrontar, não sei se por alguma coisa anterior ao tiro ou se porque eu peguei este tiro e a história, por ser de uma família bem conhecida na cidade e por do meu irmão ter um jornal, isso tomou uma grande proporção. Então era notícia toda hora, televisão, em todos os jornais. Acabou que eu sofri também esse atentado depois, né? Essa presença constante. Eles passavam diariamente na porta da minha casa na Coab. Mas eu me mantive forte, entendeu? Me mantive forte, voltei para minhas atividades. Ainda ia deixar minha filha mais no colégio com o pescoço duro assim, quer dizer, o atentado foi em fevereiro, e quando foi em março, começo de abril, eu já ia deixar minha filha no colégio, mesmo ainda com a cabeça raspada, eu ia mesmo. E eu sempre fui assim. Bom, você falou que gostava muito do samba, era muito festeira, que começou na turma do 5º, e isso aconteceu na década de 70, de 1970, mais ou menos meados, talvez um pouco antes do teu envolvimento. O que é que você percebeu de mudança da prática de turmas de samba para escolas de samba? Porque antigamente os grupos eram turmas, eram grupos bem menores.
Aí houve uma mudança de instrumental nas baterias. Com essa mudança, houve toda uma mudança estrutural nas escolas. O que é que você poderia falar sobre isso? É assim, eu ainda fui do momento da turma, né, das turmas de samba, porque como vivia na turma do Quinto em Madre Deus, era aquele espaço que tinha grupos de samba, tinha baralho, tinha outras coisas. E aí, quando a turma do Quinto foi, acho que, uma das últimas escolas a mudar o seu ritmo, quer dizer, ela ainda tocava, apesar de ter crescido, já final de 70 para começo de 80, ela cresceu enquanto escola, em volume, em participantes, mas ela ainda continuou com a batucada. Eu não sei precisar exatamente quando ela foi trocando essa batucada, que era das turmas, para essa batucada que temos aqui há algum tempo. Lá, na realidade, lá foi uma coisa que foi assim, pausada, que foi um pouco, a cada ano entrava aquele novo ritmo, aquele novo instrumento. Acho que os primeiros instrumentos que entraram foi os que substituíram surdos, era o famoso treme-terra, eu não sei, na época chamava assim, cada dia um nome, e aquilo ali foi mudando, mas esse novo instrumental de uma escola de samba, essa nova batucada, eu já fui dar de cara com ela na favela do samba. Porque quando eu cheguei na favela, acho que lá já era tudo mais ou menos mudado, né? Porque a favela também cresceu muito. E lá, para mim não teve assim não teve aquela coisa de tristeza, aquela nostalgia, porque quando eu cheguei à favela, lá já era aquele ritmo novo, a marcação nova ou diferente, com instrumentos novos e diferentes, e era a sensação do momento. Então eu já cheguei no novo momento de uma escola de samba, mas com uma grande, como é que se diz? Uma experiência nova, mas uma experiência para cima, uma coisa assim que já era diferente, já dava para você saber que aquilo ali era uma coisa nova e que foi uma coisa do bem. Eu achei que foi muito boa isso aí, porque você já não ia esquentar tambor no fogo, você não ia ficar usando couro de animal. Então, as facilidades vieram. E como a favela, naquele momento, de 77 para cá, eu ainda não estava lá, mas ela deu ela teve um marco de mudar para um carnaval mais moderno, ou diferente, ou novo para nós. Então, a batucada dela também chegou muito bem. E é uma batucada que fazia o diferencial, e eu acho que faz até hoje. O que mais prejudicou as escolas de samba e os grupos culturais, fazendo com que muitos desaparecessem ao longo dessas 3 últimas décadas do século passado? Foi essa mudança de ritmo? Eu imagino que não, só o ritmo não. Talvez o crescimento de alguns grupos que acabaram não se sustentando, né, de um ano para outro, aquele espaço que tem, que hoje eu apareci grande, mas eu não consegui passar o ano sustentando aquele tamanho do meu grupo, para que no próximo ano ele estivesse pelo menos daquele tamanho ou um pouco maior. Então eu acho que isso foi a primeira grande diferença, o primeiro grande ponto para que os grupos desaparecessem. Depois, mais na frente, eu acho que talvez, não sei se os concursos, entendeu, de premiação, que se criou uma nova história para o carnaval, principalmente o de escola de samba. Depois também, já bem mais para cá, vamos dizer, na metade desses 30 anos, a história da forma como foi feito a inserção do dinheiro para essas escolas, para esses grupos. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa que não foi muito pensado, muito planejado, não foi um plano de um governo para estruturar aqueles grupos de samba, mas foi uma coisa para agraciar aqueles grupos naquele momento. E isso foi passando o tempo e só era naquele momento do carnaval,
Não estou aqui querendo discutir se era pouco ou se era muito, mas chegou de forma muito jogada, só para você ir participar daquele concurso. Depois não tinha nada mais que ajuda para você segurar a sua escola, sustentar seu grupo, entendeu? Oportunidade de trabalho. Naquele momento não tinha ainda também a moda de levar grupo para tocar aqui, grupo para tocar ali, no aniversário, não sei o quê. Então isso eu acho que foi fragilizando. E acabou que as histórias dos famosos cachê, que agora chama-se cachê, agora não há muito tempo, ficou inviável para a escola se sustentar de um ano para outro e chegar bem naquele ano. E eu acho que quando não tem aquele planejamento, quando não se pensa no carnaval, nos grupos, no povo que está ali, na comunidade onde aqueles grupos estão inseridos, pode jogar trilhões que não faz efeito. Efeito do ponto de vista para ter um saldo cultural interessante, para ter uma vida, uma longevidade daquela brincadeira positivamente, entendeu? Então acaba que aquele dinheiro que joga lá vira pó. E eu estou falando em dinheiro por conta que as pessoas ficaram só achando que era isso, que era o dinheiro e que sempre que vinha era pouco. Quando eu fui presidente da favela, a gente nunca tinha lá na favela, a gente tinha tipo um pacto, uma conversa, um entendimento, não era nem pacto, era um entendimento das nossas conversas, que a gente nunca ia para a porta do palácio dizer o dinheiro é pouco, o dinheiro é pouco, o dinheiro é pouco. E muitos dos meus os presidentes que eram da minha época também, diziam assim, então se o dinheiro é pouco, por que que a favela recebe? Aí eu, daquele meu jeito bem saliente, dizia, recebe porque a favela é a favela, ela faz um carnaval digno. Se tivesse só uma que recebesse, seria a favela, porque ela aplica o que recebe muito bem no seu carnaval. E se até a tua escola, que é pequena, recebe, por que que a favela não recebe? Então é para todos, então ela é uma das. Mas não é que a favela é rica, a favela não é rica, mas a favela tem um pensamento do seu carnaval, ainda que não seja aquele 100% ideal, mas a favela sempre pensou no seu carnaval, entendeu? Na estrutura organizacional da favela, aponte 5 pontos, se houver, positivos e 5 negativos, segundo a sua avaliação. Existem pontos positivos e negativos que você pudesse enumerar? Existe, eu vou falar da minha vivência, do tempo que eu estive lá, de quando eu cheguei, né? Tinha o quê? Tinha uma irmandade lá. E aquela irmandade, a gente não fazia muita diferença, porque era assim, homens, mulheres, novos, velhos, antigos, novatos, e todos os gêneros que você possa imaginar. E também com as mais variadas atividades. Você podia ser de um serviço público importante, você poderia ser o porteiro de uma escola, você podia ser o carroceiro. Ali, quando formava o grupo da favela, era o grupo da favela. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre achei muito positivo lá dentro da favela. Né? Outro ponto é que eu não sei que mágica é que acontecia lá, mas você no dia a dia, você não via a comunidade lá dentro, o povo ajudando, querendo fazer alguma coisa assim, em especial e de forma particular, eu, cidadã, para a favela. Mas na hora que dizia assim, a favela está tocando, a favela vai para a rua, a favela vai apresentar seu enredo, a favela está fazendo concurso de samba, o povo chegava e era uma comunidade imensa, uma comunidade grande mesmo, e que isso dava sustentação para o grupo que estava na favela, que era um grupo, comparando com as outras escolas de samba, exceto a turma do quinto, que tinha um grupo grande, era um grupo com muitas pessoas. Aí lá tinha professor, né? Tinha autoridades, tinha político, mas assim, a gente também não deixava que essas coisas pessoais interferissem
na vivência da escola, naquele agrupamento da escola, porque era uma coisa assim que eu achava bonito isso, aquela coisa de irmandade mesmo. Como você vê os sambas enredos desenvolvidos no Maranhão? Desenvolvido de que ponto? Como enredo em passarela ou o crescimento da construção desses sambas? Tá, vamos lá. Na época das turmas, não havia um samba enredos, havia um samba exaltação, onde o compositor exaltava a própria escola, exaltava o morador, exaltava a namorada, criticava o encontro de escolas, e eles cantavam vários sambas na temporada. Da década de 70, de meados da década de 70 para cá, se aplicou uma nova prática de fazer carnaval tentando imitar Rio de Janeiro. Então, havia um tema e as escolas trabalhavam só aquele tema. Os sambas de exaltação ficaram quase em segundo plano. É nesse sentido. A partir do momento em que a gente tematizou os enredos, como é que você vê esse desenvolvimento? Valeu a pena ou era melhor ter ficado como era antigamente? Eu acho que valeu a pena porque tudo que você faz é diferente, partindo de um princípio básico, que é aquele conteúdo que já é tradicional. Se você pega e faz não é uma mudança, mas um acréscimo, uma variante, eu acho que é positivo. Aí outra coisa assim que isso teve um saldo positivo para a cultura da cidade. Os compositores, muitos compositores nasceram, muitos compositores se especializaram em sambas enredos, muitos sambas enredos bonitos, profundos. Claro que tem alguns, né, mas assim, em todo andamento de algum trabalho, tem os mais relevantes, os mais importantes e outros não. Mas eu vi assim, o crescimento, primeira coisa, quando você lança um samba enredo, um tema, um enredo, aquilo ali passa a ser uma coisa única para aquele momento da escola. Então, a escola já fica com um somatório de energia positiva, porque até aqueles que talvez, depois com o advento do concurso, que foi uma coisa que tu implantaste lá na favela, e foi a favela a primeira a fazer isso, e eu acho que foi por teu intermédio, tu que quiseste isso, até aquelas pessoas que foram contra aquele determinado samba ou aquele concorrente, acaba que no final soma. Então essa magia do samba enredo existe. Outra coisa que é muito importante é você, quando vai para a avenida, você leva um tema e às vezes, para ele ser bom, no meu entendimento, um enredo para ele ser bom e para ele alcançar o seu objetivo, que é chegar no primeiro lugar, vai muita coisa subjetiva dentro daquele tema e você leva aquilo para a avenida através do visual, através da letra, do canto, das fantasias de modo geral, e tanto os brincantes da escola, os integrantes das agremiações, como o público consegue fazer uma leitura do que é aquilo exatamente como se pensou, que aquele enredo seria. Então, é uma magia, uma mágica que tem, que esse resultado acaba que todo mundo percebe, se você desenvolve o seu enredo direitinho. Se você apresenta ele, de alguma forma, até com aqueles traços do artista, que puxa dali, para dar aquele suspense para vencer o carnaval, para vencer o concurso, as pessoas conseguem perceber e fazer aquela leitura. Isso, para mim, me encanta isso. Na tua opinião, quais os melhores sambas enredos e exaltação da favela que tu conheces, que tu te lembras? Eu sou apaixonada, não estou puxando brasa para minha sardinha, mas eu estou apaixonada pela Mãe África. Mãe África eu sou apaixonada. 2006. 2006. Aí também pela Lua, que era uma coisa romântica, porque assim, dentro do samba enredo tinha várias coisas, quer dizer, a gente não pode esquecer nunca o peso do Sousandrade, que era aquela coisa histórica, literária, consistente.
e até difícil de assimilação, mas se conseguiu, através dos nossos amigos intelectuais que foram para lá, convite meu, teu, Jomar, Séries, Laura, explicar quem foi Sousândra, que ele já é uma incógnita, basicamente, né? Mas, assim, o romantismo que teve o da lua, gente, aquilo ali é uma coisa linda, e que possibilita muita coisa, assim, também o que a favela fazia. Eu falo do samba enredo que eu vivi mais em avenida, por conta de Mestre Júlio, que em todo ano, além de ter a letra, ter o enredo, ter o peso da arte dos carnavalescos, ter tudo, ter o povo lá, mas tinha aquela coisa particular que a bateria fazia para cada samba. Isso é magnífico. Até me emociona. E samba exaltação? Você lembra, assim, de algum especificamente? Ai, tem aquele que o vovô canta demais, meu Deus. Fiquei tão assim que parei. Assim, a gente ouvia pedaços de samba que, às vezes, Seu Boca cantava um, Fafá cantava outro, Joquinha, mas vovô cantava aquele que eu acho que, não sei se é muito mais recente, mas cantava aquele para respeitar a bateria da favela. Por favor, respeite a bateria da favela. Isso é o mote. Tá bom. Nas tuas gestões, você não teve só uma vez, eu acho que foram umas 3 vezes nisso. O que foi que mais lhe tocou nesse período? Assim, primeira coisa, eu vou ficar aqui um pouco vaidosa. A minha força é em segurar aquela onda, né? Porque eu fui para a favela costurar ala. Renato Dionísio tinha uma ala que ele botava para engrandecer a favela, tu botava as tuas alas, mas tu tinha teu grupo de costureira. Aí eu fui costurar umas fantasias para Renato e já me integrei no primeiro ano da favela. Mas aquelas lutas, porque o que é que aconteceu? Coincidiu. Eu fui presidente da favela, não fui, a primeira mulher eleita presidente de uma escola de samba, eu acho que até no Brasil. Eu tenho impressão que sim. Porque a outra parece que, uma também que foi eleita, que estava presidente da favela, acho que era a Russa, a esposa do Martim da Vila, mas parece que lá não foi aquela eleição de urna, de voto. Eu perguntei sobre a passarela. Uhum. Aí tu pode dizer, bom, resumindo, a passarela é importante por isso, ou embora não fizesse falta, tu chegou a falar isso. É só porque se a gente não sabe onde que cortou. 3, 2, 1, retomando o depoimento de Geisa. A passarela seria importante ser fixa, ainda que nós não tenhamos essa maturidade de trabalhar nos primeiros anos, mas ela teria que vir com um planejamento, com uma orientação de utilização, entendeu? Como se teria para os teatros, para as casas de show, para os cinemas, então teria que ter sim, porque quem estivesse disponível, com coragem para fazer aquele trabalho, já iria fazendo aquela utilização e depois com aquela abertura para os que viessem depois. Até porque você não sabe quanto tempo um grupo vai sobreviver e também não se pode impedir novos, ou se aquele que naquele momento não pôde vir participar daquela forma, não possa depois. Então, é aquela coisa assim, tem que ter uma orientação. É importante ter, porque é mais um equipamento que daria um incentivo e daria até uma identidade. Olha, está aqui, é a passarela do samba, é uma coisa para ser utilizada pelos grupos de samba de São Luís. Eu acho que isso era muito importante. E a gente vinha nessa luta há muito tempo, né? Aliás, como a luta é grande, também até por aquela ali, né? É uma luta
E eu nem sei hoje o que vai acontecer com aquele espaço. Você já falou diluidamente, mas na sua época como gestora, quem ajudava na produção artística da Favela do Samba? Quem ajudava na produção artística da escola de samba, eu acho não, Euclides, porque ele foi a pessoa que mais pensou nos enredos, que disse os enredos, que soltava os enredos, digamos assim. Nós temos vovô, que além de cantar, às vezes ainda participou de concurso, mas era o doutor engenhoca da escola. Quer dizer, aquele primeiro momento que a escola saía com aquela tecnologia, água que saía não sei de onde, luz que piscava não sei de onde, vovô participava daquilo. Aí a gente teve também aquele pessoal que trabalhava com ferro também, que a favela sempre fez isso diferenciado. Foi a escola que fez os maiores carros, foi a escola que botou as maiores engenhocas nas suas alegorias. Aí tem Júlio Matos, né, que foi uma pessoa assim imprescindível na escola, além de ser o artista, ele era o operário, né? E assim, tanta gente que o grupo, como eu gosto muito de citar o grupo, porque o grupo era assim, se eu fosse o carnavalesco, eu não ficava só apontando o que é que tinha que fazer. Júlio Matos subia em carro, Júlio Matos colava, Júlio Matos amassava copo de plástico, Júlio Matos não sei o quê, não só dava a ideia do que poderia ser feito em termos visual, mas ele fazia também a execução daquela coisa. Aí todo mundo ajudava. Tu tinha alas, tinha aí atrelada a ti, suas tias, sua mãe, seus irmãos, né, a casa. Eu tinha minhas filhas, meus amigos, minha casa à disposição, que virava um pandemônio naquele momento. Então, acabou que todo mundo, independente da função ou porque estava na escola, participava de tudo. Lá na favela tinha, digo tinha porque eu não estou mais lá, não sei, quem cuidava dos pneus dos carros, quem ia lá para arrumar quando ia começar a se movimentar o carro, quem ia lá cortar ferro para limpar, fazer a limpeza das alegorias para a reconstrução. Quer dizer, era um grupo que era muito coeso e muito presente na escola. O grupo de empurradores dos carros alegóricos era praticamente um pessoal fixo, tinha alteração uma ou outra. Então, como que a escola não poderia crescer, como que a escola não poderia se destacar? Então, é muito difícil você dizer assim, foi fulano, foi cicrano. Acabou que, numa conspiração cósmica, aí reuniu povo da turma do quinto, povo de Salgueiro, povo que babara de Salgueiro, né? De outras escolas do samba, e acabou que fez aquela fusão lá por um bom tempo. O importante é que foi por muito tempo, né? Então, a gente sempre tem que olhar todos, né? Aí a gente tinha lá famílias que, como a de Rogério, como a de Fafá, como a de Seu Boca, famílias que naquele momento já eram idosos, pessoas idosas, mas que tinham 4, 5 gerações que foram da favela do samba e que isso foi sempre muito, a gente pode não ter feito o culto necessário ou dado o destaque necessário, mas o respeito e a alegria por ter aquela participação daquelas pessoas ligadas à família que fundaram a escola, foi uma coisa muito, muito saudável para a favela do samba, entendeu? Então a gente sempre exaltava família de Boca, Fafá, todo mundo, porque aquilo ali era como se fosse o néctar, a fonte que a gente bebia, que chegava lá, todo mundo encontrava. E a história da favela é uma coisa que a gente tem a maior intimidade. Parece assim que eu estava lá, vovô estava lá no dia que fundaram a favela, no bairro de Mamangueira, não sei o que, a gente conta, parece assim que entendeu? Porque aquilo ali era vivenciado por nós e era muito respeitado. No teu período que tu estiveste na escola, aponte as 2 maiores injustiças que fizeram contra a favela. Admir do Alibe.
o enredo da Edmeio do Alibe, eu acho que foi uma injustiça muito grande, né? Porque foi um carnaval muito bom. E outra coisa que, acho que mais para frente, se eu virasse um antropólogo, talvez até eu ia entender, a história de Saraminda, que as pessoas não conseguiram entender aquele rico carnaval, aquele dourado carnaval, aquele perfeito carnaval, entendeu? Então, de repente, foi tão grande que o jurado não alcançou. Eu não digo ali que ali foi uma maldade. Agora, eu acho que em Edmeio teve as maldadezinhas, né? Mas eu acho que Saraminda acabou que foi tão, que as pessoas acabaram não alcançarem. E por não alcançar, a ignorância faz o quê? Né? Acha que se eu não sei o que é aquilo, que é isso, por que tem aquilo ali, rererê? Não entendi, nunca tinha lido a história, não sei o que é, o romance andando na avenida, um livro entrando na avenida, uma história de um livro entrando na avenida, as pessoas não leem para tirar suas conclusões, para imaginar o que foi imaginado ali, foi dito ali através do enredo do carnavalesco, do diretor de carnaval, das fantasias, das coisas. Eu não li, eu não sei nem o que está faltando, nem o que está demais. Então, eu acho que aquilo ali foi até foi a ignorância mesmo do jurado. Agora, a maldadinha, com toda a de mesinha. A minha última pergunta, depois você fica à vontade para concluir. Eu vou te dar alguns nomes, eu queria que com uma frase você falasse dessa pessoa em relação à favela. Uhum. Se não conhecer, não conheci e pronto, não precisa dizer nada. Messias. Como eu falei ainda agora, íntimo, porque parecia que a gente estava lá no dia, né? Não o conheci, mas bem íntimo. Eusébio. Eusébio, destaque ali na bateria, entendeu? Pelo papel que ele fazia lá. Zé Soldado. Zé Soldado não o conheci. Zé Pequeno. Só de nome, mas não sou tão íntima como sou de Messias. Zé Cupertino. Zé Cupertino, conheço ele mais como aquela outra função dele, uma pessoa que fez parte da cidade, né? Mas assim, na favela, não. Seu Boca. Seu Boca, o representante ficou, na minha época, o representante maior de todas as famílias que foram fundadoras da escola de samba. Porque tinha ele falava na mãe, na avó, aí já tinha os filhos, já tinha os netos dele, e bisneto, e não sei quem mais, então o Seu Boca, o representante maior. Mãe Francilina. Mãe Francilina não conhecia. Screte. Screte, o fanfarrão que chegou lá e, além de amar muito a favela, foi a pessoa que participou dessa construção do novo tempo da favela com os enredos, com os sambas e tal. Tião. Tião, um cantor da época. Dona Quinha. Dona Quinha, uma pessoa que se doou para a escola, que fez um trabalho lá que na época não era muito comum fazer isso junto, que ela juntava, fazia as baianas, né? E quando eu cheguei na favela, eu fui exatamente na casa da Dona Quinha, porque eu sou encantada com a história de baiana, e eu já fui no primeiro ano já tentar mudar para ela não fazer vestido, por conta do visual na avenida, porque você não tem as medidas das pessoas que saem na aula de baiana. Então, o vestido é um agente complicador, se você não tem a medida de cada um. Aí eu ia para a casa dela exatamente dar uma força na costura de baiana. Juarez Coutinho. Só de nome. Fafá. Fafá, como é o nome? O duendinho de lá, o nosso símbolo da bondade, daquela coisa assim, parecia assim que Fafá, a gente, depois que ele se foi, a gente sempre achava que ele estava lá na favela, ali por perto ali do bar, andando por ali abaixadinho, não sei o quê, a gente sempre achava que ele estava lá, o presente mesmo. Adoval. Adoval teve aquele momento revolucionário, político, né, que também acho que conseguiu, não conseguiu não, fez a favela ser conhecida também na cidade, entendeu? Ele fez isso. Mestre Júlio. Mestre Júlio, a essência da música da favela, do ritmo,
uma coisa que me encanta muito é o domínio que ele tinha com o grupo que ele comandava, é também a história da humanidade dele, que ele sempre está querendo, sempre ajuda alguém, ele se importa com o gás de não sei quem que arrancou a unha, não sei quem que precisa ir para o médico, aquela coisa social, ele é muito do social, né? E também é o mestre maior, né? De ritmo, e aquela também, assim, para a favela, todo ano ele apresentava uma coisa diferente. Isso foi muito bom para a escola. Renato Dionísio. Renato Dionísio foi importante na favela, né? Porque representava o poder. E a favela, para chegar onde chegou, e para chegar na cidade, para enfrentar os grupos importantes, para chegar nos gestores, tinha que ter essa importância, até um pouco de arrogância, de saliência. Saliência deixa um pouco comigo, né? Aquela coisa assim. Então, foi importante, ajudou a favela. Eu acho que é uma pessoa que não desmereceu a favela, saiu também porque quis, porque tem ímpetos diferentes. Eu não sei se queria alçar novos voos, isso é uma coisa que é particular, o meu pensamento, mas foi muito importante para a favela. A favela, não assim dizer, porque o que é que acontece? Assim, para fora, e nós não nos importávamos, eu acho que também nos importava. Assim, vai representar o grupo, eu que comando a favela. Na realidade, todo mundo acabava comandando essa favela. Entendeu? Seu Joca. Seu Joca, olha que coisa interessante. Seu Joca me chama de mãe, né? Eu sou a mãe dele. É. E as minhas filhas, ele chama minhas irmãs. Quando ele me olha, cadê minhas irmãs? Estão bem? Seu Joca é aquela coisa de presença na escola, tocando aquele instrumento que a gente acha que não tem tanta importância e que tem importante tantos outros. É o representante também das famílias da favela, dos fundadores, dos que sustentaram. Vamos dizer assim, é um esteio também da escola. Fique à vontade agora para falar o que eu não perguntei, o que você não falou. Os pontos negativos. Os pontos negativos. Eu fiquei assim muito triste, mas já de longe, quando a favela deixou que a política partidária fosse lá para dentro. Porque assim, nós tivemos Renato, que foi muito importante para a escola, que ter esse título de patrono eu acho muito bem dado, concordo plenamente. Mas assim, quando ele se candidatou, o que nós pedimos para ele? Que, Renato, aqui a gente não vai usar camisa na bateria com seu nome e seu número, a gente não vai pintar o muro da favela com teu nome, e quem quiser faz campanha. Nós fizemos uma carta pessoal, não foi? Tu, jogamos na comunidade, vovô fazia campanha particular, ele, vovô, não podia ser chamado de outro nome, mas ele não era, e não, todo mundo ajudou como quis e quando quis o Renato. Agora, quando você chega numa escola de samba, que eu acho que uma das primeiras que fez isso foi a Mangueira, que pinta nome de candidato aqui. Pode ser o candidato vencedor, pode ser o que vai se reeleger 20 vezes. Isso não soma positivo para grupo nenhum. Grupo nenhum. Até porque eu não sei explicar, mas aqui em São Luís, grupo não elege ninguém. Categoria não elege. Grupo de boi, tu vê um boi que não sei quando, não elege ninguém. Então, é uma coisa que é a mão dupla. Nem deveria o político se aproveitar disso, mas também ele não vai tirar o lucro daquilo. Então, acaba, o saldo negativo sobra para quem? Para a agremiação. Isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente combinou na época. Era um ponto que eu não concordava, né? E que Renato aceitou. Renato é aquela pessoa que eu acho que ele, não sei se ele 2 ou 3 pessoas. Ele é brabão, fanfarrão, não sei o quê, mas quando você chegava para ele e conversava alguma coisa, Renato, ele pensava, tudo bem, minha preta, tudo bem, minha irmã. E aquilo ali ele fazia de coração, não era uma coisa que ele estava fazendo para depois lá na frente pegar, se ele concordasse, não concordasse, ele dizia não. Então,
Nós tivemos, na realidade, nós tivemos muita sorte naquela nossa convivência com aquele grupo grande e de pessoas de várias vertentes, né? Chegaram e realmente convergiram ali para a favela, entendeu? Então, outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, porque eu acho que não vai ficar jeito se eu não falar isso. As brigas que eu tive no carnaval, na cidade, com gestores, com jurados, com mesa de apuração. Quem sabe isso poderia não ter existido. Mas assim, o que eu vivi naquele momento e por que eu vivi aquilo ali fez necessário, eu não tenho o menor arrependimento. E eu sempre destaco um momento muito forte e talvez que soou muito negativo, né? Que foi naquela entrega numa premiação lá na Maria Aragão, que eles disseram logo assim, meu parceiro está ali, não pode ninguém, presidente de escola de samba, não pode falar. Era porque Geisa não podia falar, porque a favela não tinha sido primeiro lugar, entendeu? Aí eu pedi para vovô, na hora que o senhor for cantar, o senhor me chame, que eu vou falar. Aí vovô pegou e, danadinho, também me deu o microfone. Aí foi que eu fiz aquele escândalo com a Lúcia, presidente da escola de samba e presidente da União. Que eu aí desci o cacete lá. Não é o nome que eu disse, querida, você é um lixo do samba, porque não pode ser outra coisa. Entendeu? Aí falei mesmo. Aí sou muito grata a ele todo, porque ele era o cantor oficial da nossa escola. Mas nessa hora, ele pensou na escola, entendeu? Não foi nem minha escola, porque a gente tinha esse tipo de coisa. Então, assim, ia por lugares, ia para aquela união, aí tinha que ir de segurança, às vezes Rogério ia me escoltar, até Monteiro ia me escoltar, Josafá ia com revólver, porque eu tinha que ir assim. Renato botava, às vezes, aqueles meninos, Henrique, não sei quem, para ir também, entendeu? Por lugares, porque eu ia rompendo peito, ia quase sendo presa no quartel, aquela loucura assim, mas não me arrependo de nada, porque aquele momento eu acho que tinha que ser resolvido daquela forma. Se não fosse, não tinha. Entendeu? Não é que eu queira aqui destacar, se alguém acha negativo, não sei, mas eu consegui sobreviver, consegui ser respeitada também, ainda que em momento desrespeitei algumas pessoas, por força da ocasião, né? Até coisas internas também tivemos, que eu tive que ser forte, porque assim, a mulherzinha, com a carazinhazinha, que eu tenho aquela cara de senhorinha do interior, né? Não sou aquela gatinha que né? Aí o povo quer, e a gente tem que ter a defesa. Outra coisa também, nunca me coloquei nessa, porque eu sou mulher, não. Sou aprendendo na escola de samba, não interessa, sou mulher, homem, o que eu sou. É aqui, quem está falando aqui é representante da favela e pronto, acabou. Tem um episódio assim, Euclides, quando eu cheguei depois dessa briga da Maria Aragão, que aí o Jânio Arles deu maior ibope e ficava dizendo, essa mulher maluca, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu cheguei lá no tribunal, que era secretária, olha o que era, secretária do presidente do Tribunal de Justiça. Aí Milson Coutinho, vem cá, Geizinha, vem cá, me diz uma coisa aqui. Que diabo era aquilo que estava brigando negócio de escola de samba lá na praça? Aí eu digo, menina, é porque tem umas injustiças que às vezes a gente tem que resolver. Aí ele disse assim, tu me diz uma coisa mesmo, tu estava fazendo aquele escândalo, era confiada em quem? Eu disse, minha amiga, era em ti. Porque se eu fosse preso, o presidente do tribunal ia me tirar. Não ia ter outra alternativa. Claro que era em ti que eu ia ser, entendeu? E assim eu toquei minha vida no carnaval, vamos dizer assim, partidariamente dentro, agora eu sou fora, mas sou do carnaval. E quero deixar uma coisa bem aqui. Não concordo com o carnaval fora de época em São Luís. Não tem essa possibilidade de ter. Porque nós não vamos atrapalhar o nosso momento junino. Se tiver a oportunidade de ter alguma manifestação cultural no mês de junho, de julho, é o São João. Se tiver em setembro, é a festa da cidade. Se tiver em dezembro, é o reisado, é a festa natalina. E o carnaval, não pode ter o carnaval, não pode ter o carnaval. Agora vamos, eu acho que tem como ter momentos de carnaval para os grupos,
ainda que não tenha desfile nem nada com aglomeração e que possibilite eles receberem ajuda e construir determinadas coisas dentro dos seus grupos. E coisas definitivas, entendeu? Isso pode ser. Agora, carnaval fora de... Salvador pode ter o que lá em junho? Tem alguma coisa? Não. Agora vai fazer um carnaval fora de época em Campina Grande e São Luís. Não existe. Isso eu não concordo. Já tem guerra para agora. Só para encerrar, que evento é esse da Maria Aragão, já que você tocou 2 vezes? Relembra um pouquinho aí o episódio. Era uma entrega, uma premiação. Não me lembro nem que ano era, que a gente não ganhou o primeiro lugar, a favela. E aí estavam os presidentes lá, eu até entreguei lá um cheque para alguém, para o bloco, com o Rogério, tem até foto e tudo, entendeu? Que era uma entrega de premiação lá na Maria Aragão. E aí não podia, eles faziam toda assim, eles faziam umas histórias, tudo assim, pautado em mim. Não dava certo, porque eles não pensavam nas outras pessoas. Aí eu chegava lá e dava o berro e acabava que desmanchava aquela coisa. Então não podia presidente de escola nenhuma falar. Os outros todos ficaram calados. Não reclamaram, mas aí eu arranjei minha estratégia. Como assim? Para ir para a União da Escola de Samba, outra coisa que eu não me arrependo, de ter feito confusão e muita briga para seu Benedito sair da União. Isso aí é uma coisa que não fiquei com pena. Porque é um velho. Um velho que aluga tudo lá no fundo, ainda bota uma namorada lá. Que é isso, gente? Não pode, entendeu? Então, tem coisas que eu me orgulho de ter feito por conta, ou pelo carnaval, ou para o carnaval. Não sei nem te dizer como é, né? Porque eu ia para a escola, eu ia para a reunião da escola, lá eu era odiada da União. A sala bem pequenininha, eu sentava. Aí um dia eu vou chegando lá, eu acho que foi até com o Monteiro. Já estava sentada, aí só tinha um lugar assim, que era a mulher que era secretária lá de seu Benedito e uma que até cega de um olho, me esqueço o nome dela. E aí, ela quando chegou, ela me olhou, que eu disse, boa noite. Ela disse assim, eu não aguento nem ouvir a voz desta mulher. Aí eu só tinha um lugar do lado dela. Aí eu sentei do lado dela e eu não consigo nem olhar para a tua cara. Aí sentei e fiquei na reunião. Normal. Eu vou deixar ela me abater. Na hora que eu chego, não, meu amigo, não. E assim eu fui levando. Tu não ia para a apuração. Vovô se enrolava numa toalha. Entendeu? Bom, essa não foi a primeira confusão que tu relataste. Teve uma no 5º, né? Uma apuração que foi vazada. Um repórter descobriu as notas com antecedência. Só para encerrar mesmo, encerrar isso que o vovô está esperando. Tá. Teve, eu grávida no ano que eu fui Sublime Mãe Senhora, que eu desfilei grávida na turma do 5º, 84. Teve um rapaz, né, um professor da universidade, que foi diretor da favela, professor Euclides, foi lá dar uma limpa acho que, não sei se foi o primeiro ano que teve aquelas casinhas para o jurado, primeiro ou segundo ano, aquilo era novidade também ali na Deodoro, né? Aí foste lá e lá pegaste os borrões, né, das notas. Um desavisado, que por coincidência, parece coisa de novela, era meu chefe na Fundação Joaquim Nabuco. Ele era o diretor, ele era o coordenador da fundação e eu era secretária e responsável da galeria de arte e da livraria. Aí dei uma nota para a turma do 5º, porta-bandeira da turma do 5º, 5. Por quê? Porque ele era assim com o Fernando Sarney, vivia sob também uns apoios da SEMAR, amigo do Fontinelli, da Fundação Bandeira Tribuzzi. E aí, foste tu, Américo, Guega, eu acho que João Neto lá em casa, não sei se João Neto estava, mas tu, Américo e Guega estavam. Estava chovendo de noite, né? Chuva, chuva, chuva. Aí disse assim, Geis, olha o que eu vi ali. E é Pacheco, teu chefe. Aí eu olhei as notas, tinha 5 e outras notas lá. Aí nós combinamos. Aí eu digo, não, eu sei onde ele mora. Aí nós fomos lá onde ele morava, naquele negócio ali na Rua do Sol, um pensionato que tinha, que ele era pernambucano. Aí chegou lá, chamei, Pacheco, os meninos querem falar contigo. Eu busco por acolá, né? Porque eu tive Germana, aí ele já era março, eu tive Germana no meio de abril. Aí quando chegou lá,
ele foi, não, isso aqui não, não, isso aqui não procede, não sei o que, não sei o que. Aí nós fizemos um pacto, vocês lá fizeram, que se aquilo ali acontecesse, ele ia a pé para Pernambuco, ele ia nadando, ele ia não sei como, e todo mundo ameaçou meu chefe na minha presença, eu estava comprometida também. Aí marcamos o encontro lá no Hotel Central, de tarde, aí fomos para lá assistir a apuração, que estava lá na prefeitura, Ricardo Moura era o chefe do comitê lá da comissão de carnaval. Aí eu fui lá na prefeitura falar com o Ricardo Murá. Aí quando eu cheguei, Ricardo Murá disse, porque era armado para a Flor do Samba ganhar. Eu acho que até foi a última vez, não, foi a última vez que ela tinha ganho. Aí eu disse assim, Ricardo, tem uma história aí que a gente está reunida ali, era Raimundo João, era João Neto, era um monte de gente, Zé Cagou, todo mundo lá na porta do Hotel Central. E a gente quer constatar, tu não queres logo tomar conhecimento disso? Aí ele, lá vem tu para cá com essa confusão, arranjar cascaria, porque ele já sabia de que se tratava. Eu não quero falar, ficou lá esmurrando a carteira, eu nunca me esqueço, esmurrando a carteira dele lá. Aí eu simplesmente, deu aquela loucura, eu sentei em cima da carteira dele e derrubei tudo que estava em cima. Papel, coisa lá de... Essas doidinhas que botam lá de escritório. Aí fui-me embora lá para onde os meninos. Aí os meninos, porque fobaram. Eu e Josinha, minha comadre. Aí quando saiu o resultado, tudo do mesmo jeito que estava no papel. Aí eu digo, agora vamos embora, atrás de Pacheco, para a gente dar logo a surra nele. Aí, não, a gente vai depois. Não, vamos embora, menino, não vai. Aí eu peguei um táxi na porta do Hotel Central. Michele, peraí, a gente vai. Não, não vou agora. O bucho, buraco lá. Aí fui, Josimar entrou atrás, aí fui lá no hotel dele lá, não estava. Aí a mulher disse, ele deve estar na Fundação Bandeira Tributo, a Fundação Bandeira Tributo em cima do 1º distrito, ali perto da Rua da Palma. Aí eu cheguei, parei, moço, me espere aí, subi. Quando eu cheguei lá, menina, ele estava sentado assim no chão, e a bicha veio lá do lado, não pode nem falar bicha, então corta a bicha. O Fontinelli lá do lado, aí ouvindo o rádio. Aí eu digo, vem cá, seu velho sacana, tu não já sabes o resultado? Aí eu, menino, peguei a sandália, as duas. E ele sentado, e eu vapo. Nele, dei que saiu sangue. Aí Fontinelli veio e eu, Fontinelli, eu peguei, não sei como eu consegui, Deus, prendi Fontinelli com ele sentado em cima dele e fiquei. Aí a Josimar desceu e foi chamar, foi um delegado que subiu, acho que era o delegado Camilo, subiu para apartar aquela briga. Ele viu lá uma mulher grávida batendo ela e achou que era briga de casal. Aí separou, me levou lá para baixo, aí eu dizia, eu vou matar esse viado sem vergonha, vou, não sei o que. Aí, menino, quando eu cheguei, aí desci para a Fundação Joaquim Nabuco, que era ali, perto da ladeira do Rio do Giz. Minha barriga era toda salpicada de sangue. E tinha uma marca de sangue aqui na minha testa. Aí Josimar, tem uma marca de sangue na tua testa. Vamos embora, vou na fundação. Porque eu digo, se for machucado, eu vou pegar uma faca e vou matar essa... Aí fui. Ué, mas quando eu passei a mão, era o sangue que tinha ficado, entendeu? Ai, menino, mas assim, aí depois foi me dando assim uma tristeza, porque minha filha lá dentro, e aquela de sangue, dá aquela coisa de mãe. Mas eu tive que fazer isso, meu amigo. Resultado. Passou, foi aquela... Aí teve um tempo na fundação, só era eu e Pacheco. Porque era uma fundação de Pernambuco, os funcionários foram dispensados. Tu já viste o clima, né? Mas eu não me acovardei. Fiquei mesmo. Que até o dia que a fundação fechou a porta. Obrigado, Geisa. Hoje são 6 de janeiro de 2021, dia de Santo Reis. Dia de Santo Reis. Ok, vamos lá. Obrigadão. Valeu. Ai, meu... Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.